A Idade de Ouro, na segunda metade do século XIX, corresponde ao período em que os Estados Unidos se tornaram efetivamente um país industrializado. Vários fatores conjugados contribuíram para a arrancada dos Estados Unidos, exceto. Bom, a partir do comando, nós vamos ter que buscar aquilo que está errado. Vamos começar pela alternativa A. A ampliação do trabalho escravo para as áreas do Oeste, que foram posteriormente incorporadas à União, sendo um dos motivos da Guerra de Secessão. A alternativa A ela está errada, porque nós não vamos ter uma ampliação do trabalho escravo para as áreas do Oeste. Pelo contrário, a partir do momento que há a constituição de novos estados a Oeste, ficou proibido a utilização de trabalho escravo, o que vai ser um dos motivos para a Guerra de Secessão. Os estados sulistas que eram escravocratas, eles temeram que essa proibição um dia poderia chegar aos seus estados, e aí eles teriam que abrir mão dos seus escravos. E nesse sentido eles optaram em criar os Estados Confederados e sair dos Estados Unidos. Abraham Lincoln não aceita essa separação e esse vai ser um dos motivos para o início da Guerra de Secessão. Como nós estamos buscando o exceto, a alternativa está errada, mas nesse caso ela tem que ser marcada como a correta em acordo com o comando. A alternativa B. As condições excepcionais do território em recursos naturais e fertilidade do solo, contando ainda com uma extensa rede ferroviária e fluvial para os transportes. A alternativa B está historicamente correta. Como nós estamos buscando um exceto, ela vai estar errada em acordo com o comando, mas de fato, as condições do território estadunidense são excepcionais, é um território muito vasto, com muitas riquezas naturais e muito território fértil, e principalmente no contexto ali de Guerra de Secessão, nós vamos ter ali uma expansão da rede ferroviária e também da fluvial, principalmente para poder atender a ligação entre costa leste e costa oeste. Então a alternativa está historicamente correta, mas como é exceto, ela vai estar errada em acordo com o comando. Alternativa C. O estímulo do governo com o Homestead Act de 1862, Ato da Propriedade Rural, do ano 160 acres de terra a quem se dispusesse a cultivá-las no mínimo durante 5 anos. De fato, o Homestead Act, que é considerada a lei de terras estadunidense, ela vai ali favorecer aquelas famílias que estiverem dispostas a fazer a marcha para o oeste e garantir um domínio territorial por 5 anos, o que vai fazer com que não haja, nesse primeiro momento de expansão para o oeste, uma concentração fundiária, já que várias famílias vão acabar tendo acesso a pequenas propriedades, o que faz com que a alternativa C esteja historicamente correta, mas mais uma vez errada em acordo com o comando. Alternativa D. O desenvolvimento do mercado interno e da urbanização crescente, além da adoção de medidas de protecionismo e estímulo aos empresários. A alternativa D também está historicamente correto. Nós vamos ter ali o desenvolvimento de um mercado interno, começando pelos estados nortistas e também de urbanização. Isso vai ficar cada vez mais intenso no contexto de Guerra de Secessão e pós a Guerra de Secessão, em que a indústria estadunidense ela vai se desenvolver muito, então a perspectiva de urbanização vai crescer muito, e os Estados Unidos vão adotar inúmeras medidas protecionistas e de estímulo ao empresariado, retomando ali, por exemplo, as determinações da doutrina Monroe, de 1823, e também no futuro nós vamos ter o presidente Theodore Roosevelt e o Big Stick, que também vão favorecer o empresariado estadunidense, pensando ali o mercado internacional americano. Então a alternativa D historicamente correta, mas errada em acordo com o comando. A alternativa E. A criação da Lei Antitrust Sherman em julho de 1890, com o objetivo de punir as empresas que violassem as leis da livre concorrência. A alternativa E também está historicamente correta. A lei antitrust ela é de 1890 e tem como objetivo manter ali o cenário de livre concorrência, o que faz com que a alternativa esteja historicamente correta, mas esteja errada em acordo com o comando que busca o exceto.